Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, excelentíssimo Sr. Secretário da Economia, Rui Barreto. Devo dizer que para a discussão aqui em questão relacionada com esta adaptação à região autónoma da Madeira, da Lei nº 45/2018, de 10 de agosto, que estabelece o regime jurídico da atividade de TVDE a partir da plataforma eletrónica, no que concerne à realidade desta mesma adaptação na Ilha do Porto Santo, torna-se permite clarificar alguns aspectos. Primeiro, o sector táxi na ilha tem vindo a sentir o crescimento económico na região autónoma da Madeira, mas, lamentavelmente, no sentido inverso. Ou seja, o sector táxi nestes últimos 5 anos tem exatamente vindo a decrescer na Ilha do Porto Santo. E não sou eu que o digo, são relatos dos próprios taxistas. A concorrência está cada vez mais forte, desde pacotes turísticos com transferes de agências de viagens em autocarros, a própria entrada de veículos na ilha sem qualquer controle, e isso é algo que a própria população em geral questiona. Como é que se quer tornar uma ilha, como o Porto Santo, uma ilha verde, livre de combustíveis fósseis, se permitirmos sem qualquer controle nem monitorização de quanto os mesmos poluem? Para não falar nos restaurantes, que numa maioria hoje têm as suas cortas e base e que limitam assim e muito a procura do transporte táxi no Porto Santo. Sua Excelência afirmou ontem nesta Assembleia, na audiência requerida pelos grupos parlamentares que suportam o Governo, que esta proposta disse pouco. Apesar de não concordar, pois o Partido Socialista, no meu entender, já disse muito sobre esta matéria e até já fez as suas propostas de alteração, mas permita-me que use parte da sua expressão. Dizer pouco é ainda melhor que não dizer nada. E é aí que entra a grande questão. Então, Vossa Excelência já foi uma série de vezes ao Porto Santo, desde o início do seu mandato, e não disse nada aos taxistas. Fez uma reunião virtual com os empresários do Porto Santo, onde tive o prazer de participar, e não convocou os taxistas. Considera ou não considera um taxista um empresário? É porque, pelo que os taxistas me explicaram, ninguém lhes falou nem nessa reunião de esclarecimento, nem nesta adaptação em discussão. Gostaria de referir que, em qualquer circunstância, para adaptar o que quer que seja na região, convém antes ouvir primeiro. Antes ouvir primeiro. O máximo dos intervenientes. E no que toca a esta matéria, pasme-se, após as audições parlamentares, apercebi-me que ninguém, ou quase ninguém, foi ouvido. E isso é algo que deveria ficar bem esclarecido aqui hoje neste debate. A quando da minha pequena reunião com alguns taxistas, na sua maioria, a opinião foi generalizada. E cito: nesta terra, primeiro impõe-se, adapta-se, faz. Depois, se a coisa correr bem, fomos nós. Se a coisa correr mal, a culpa é sempre dos outros. Vossa Excelência fez referência ontem que hoje tinha uma posição muito mais conservadora em relação ao sector táxi na região. Disse até que defendia que, em média, deveríamos só ter 40 a 50 veículos TVDE, que dá relativamente uma média de 1 em cada 17 táxis. E pergunto-lhe objetivamente, fazendo referência ao artigo 11, no caso da Ilha do Porto Santo, qual o contingente que defende para aquele concelho, que, sendo uma ou outra ilha do arquipélago, tem características completamente diferentes. E, por fim, não querendo analisar o seu grau de conservador, como é que pretende proteger o sector táxi na Ilha do Porto Santo? Muito obrigado.